O milagre que mudou a vida de Letícia, quando a fé venceu o impossível. Letícia tinha apenas 9 anos quando tudo começou a desmoronar. Uma criança alegre, cheia de sonhos, que adorava brincar de boneca e cantar na escola, de repente passou a ter crises tão fortes que os médicos não sabiam mais o que fazer. Era como se um demônio invisível tivesse se apossado dela. Os sintomas começaram com tiques nervosos, depois vieram as alucinações. Ela via sombras no canto do quarto, gritava que alguém queria machucá-la, e o pior de tudo, desenvolveu uma obsessão compulsiva por lavar as mãos até sangrarem, convencida de que estava suja por dentro. Os médicos diagnosticaram PANDAS, uma síndrome rara em que infecções por estreptococos desencadeiam distúrbios neuropsiquiátricos graves. Os remédios aliviavam um pouco, mas as crises voltavam mais fortes. A família, desesperada, já havia gasto todas as economias em consultas, exames e internações. O desespero tomou conta do lar. Mãe, eu não aguento mais. Chorava Letícia se debatendo no chão, enquanto a mãe, Dona Maria, tentava segurar suas mãos ensanguentadas. Tem algo ruim dentro de mim, eu sinto. Foi então que a vizinha Dona Jussara, uma irmã fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, bateu a porta com um convite que mudaria tudo. Maria, minha filha, já tentaram de tudo, não é? Por que não levam Letícia na igreja? Lá tem pastores ungidos, orações fortes. Deus faz milagres todos os dias. Dona Maria, que nunca havia pisado em uma igreja evangélica, hesitou. Mas quando viu a filha em uma noite de crise arranhando as próprias pernas até fazer feridas, ela não teve dúvidas. Vamos tentar. Não temos mais nada a perder. O primeiro culto, um encontro com a fé. Naquela quarta-feira à noite a família entrou na Igreja Universal pela primeira vez. O templo estava cheio, o louvor era vibrante, e o pastor, com voz firme, falava sobre libertação. Letícia, assustada, se encolhia no banco, mas algo a atraía naquele lugar. Quando o pastor chamou as pessoas com problemas espirituais para a frente, Dona Maria, com lágrimas nos olhos, levou a filha até o altar. Pastor, ela está assim há meses. Os médicos não sabem mais o que fazer. Suplicou. O pastor colocou a mão na cabeça de Letícia, ungiu-a com óleo e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, qualquer mal que esteja atormentando esta criança, sai agora. Espírito de obsessão, de medo, de doença, eu te ordeno, solte-a. Letícia sentiu algo estranho. Primeiro, um calor intenso percorreu seu corpo. Depois, uma pressão na cabeça, como se algo estivesse saindo. Ela começou a chorar, não de dor, mas de alívio. Quando o pastor pediu para ela repetir, eu creio que Jesus me libertou, ela com voz trêmula obedeceu. Eu creio. Aquele foi o primeiro passo. A corrente de oração e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Letícia e sua família não faltaram a nenhum culto. Participaram da corrente de oração das terças-feiras, onde centenas de pessoas oravam juntas por milagres. Dona Maria, mesmo com pouco dinheiro, começou a separar o dízimo e as ofertas, confiando que Deus honraria sua fé. Mãe, eu quero ir na fogueira santa, pediu Letícia depois de ouvir testemunhos de pessoas que haviam sido curadas no evento. Dona Maria, emocionada, prometeu levá-la. Na noite da fogueira santa, o templo estava lotado, o fogo queimava no centro do altar, e o pastor falava sobre quebrar maldições. Quando chamou as crianças para serem ungidas, Letícia correu. O pastor orou por ela, passou óleo em sua testa e declarou: esta criança está livre. O sangue de Jesus a purificou. Naquela noite, Letícia dormiu sem crises pela primeira vez em meses. Mas o inimigo não desistiria tão fácil. A batalha final, a vigília que mudou tudo. 2 semanas depois, Letícia teve uma recaída violenta. Os tiques voltaram, as alucinações pioraram, e ela começou a gritar que alguém a estava sufocando. Dona Maria, desesperada, ligou para a igreja. O pastor orientou: tragam ela agora para a vigília. Não é hora de desistir, é hora de lutar. Às 3 da manhã, no templo quase vazio, apenas com alguns intercessores, o pastor e Letícia, começou uma batalha espiritual. O pastor orou com jeito, impôs as mãos, e de repente Letícia começou a tremer. Seus olhos se reviraram, e uma voz gutural que não era dela, saiu de sua boca. Eu não saio. O pastor, sem medo, aumentou o tom. Em nome de Jesus, eu te expulso. Saia desta criança agora. Foi então que Letícia caiu no chão, mas desta vez não era uma crise. Era libertação. Quando se levantou, seus olhos estavam claros, o rosto sereno. Ela olhou para a mãe e sorriu. Mãe, eu não sinto mais nada. Está tudo bem. Dona Maria caiu de joelhos, chorando. O milagre confirmado. Nos dias seguintes, Letícia não teve mais nenhuma crise. Os médicos, surpresos, reduziram a medicação até suspendê-la completamente.
Os exames não mostravam mais sinais de inflamação. A menina que antes não conseguia nem segurar um lápis voltou a desenhar, a brincar, a viver. No domingo seguinte, ela subiu ao altar para dar seu testemunho. Com voz firme disse: Jesus me curou. Eu não tenho mais medo, porque Ele é mais forte que qualquer doença. A igreja explodiu em glórias a Deus. Muitos choravam, outros se aproximavam para tocar nela, crendo que a mesma unção a alcançaria. A lição que ficou. Hoje Letícia tem 13 anos, é uma adolescente normal, cheia de sonhos, e frequenta a escola bíblica da Universal. Sua família se batizou, e Dona Maria se tornou obreira, ajudando outras mães que chegam desesperadas à igreja. Aprendi que quando tudo parece perdido, é quando Deus está mais perto, diz Letícia sorrindo. Não foi medicina, não foi sorte, foi fé. Fé de verdade, daquelas que mexem com Deus. E é assim que a Igreja Universal do Reino de Deus continua escrevendo histórias de milagres, não com palavras, mas com vidas transformadas. Porque quando a fé encontra a unção, o impossível se torna possível. Mas a história de Letícia não parou por aí. Alguns anos depois, quando ela já estava com 15 anos, um novo desafio apareceu na vida da família. Dessa vez não era uma doença física, mas uma batalha espiritual que parecia ainda mais difícil. Seu pai, João, tinha sido um homem dedicado à família depois da cura da filha. Trabalhava duro como motorista de aplicativo, sempre presente nos cultos e até ajudava na campanha dos 10%. Mas, de repente, tudo mudou. Ele começou a chegar tarde em casa com olheiras fundas e um olhar distante. Dona Maria percebeu que algo estava errado quando encontrou um papel amassado no bolso da calça dele, uma dívida enorme feita com agiotas. João, o que está acontecendo? Ela perguntou com a voz trêmula, segurando o papel. Ele baixou a cabeça, envergonhado. Eu achei que podia resolver sozinho. Perdi tudo no jogo. Eles estão ameaçando a gente, Maria. Até a casa está em risco. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Maria. Ela se lembrou dos dias em que Letícia estava doente, daquela sensação de desespero que quase a engoliu. Mas dessa vez, o medo era diferente. Não era uma doença. Era uma armadilha que o inimigo tinha preparado para destruir tudo que Deus tinha reconstruído. Naquele mesmo dia, ela levou João até a igreja. Não foi fácil, ele resistiu, envergonhado, dizendo que não merecia mais a ajuda de Deus. Mas Dona Maria não desistiu. Deus não desiste de ninguém. Ela disse firme: se Ele curou a nossa filha, Ele pode nos livrar dessa também. Dentro do templo, o pastor orou por eles com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir. João chorou como nunca, confessando seu erro, pedindo perdão. E então, algo inesperado aconteceu. No dia seguinte, enquanto João fazia sua última corrida do dia, um homem entrou no carro. Era um senhor bem vestido, de fala mansa, que parecia conhecer sua história. Ouvi falar do seu problema, disse o homem sem rodeios. Deus me mandou aqui para te ajudar. João quase não acreditou quando o estranho lhe entregou um envelope com o valor exato da dívida. Não era um empréstimo. Era uma bênção. Deus é fiel, disse o homem antes de sair. Não deixe o inimigo te roubar o que ele já te deu. João voltou para casa tremendo com o envelope na mão. Dona Maria e Letícia choraram juntas quando ele contou o que tinha acontecido. Mais uma vez, Deus tinha provado que não abandona quem confia nele. Hoje João é um obreiro na igreja. Ele conta seu testemunho para outros homens que chegam quebrados, endividados, sem esperança. E sempre repete a mesma frase: o diabo queria me afundar, mas Deus me transformou em um pescador de almas. Letícia, agora com 17 anos, sonha em ser missionária. Ela vê como Deus usou o sofrimento da família para abençoar outras pessoas e quer levar essa mesma esperança para quem ainda não conhece o poder da fé. Porque na Igreja Universal, os milagres não são apenas curas. São vidas restauradas, famílias salvas e sonhos que renascem das cinzas. É a prova de que quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele faz muito mais do que a gente pede ou imagina. E a história continua, porque Deus nunca para de escrever. No mesmo bairro onde João e sua família foram transformados, morava um casal que parecia ter tudo: uma casa bonita, carros novos e uma filha única, a Clara, de 9 anos. Mas por trás das aparências, o coração deles estava vazio. O marido, Carlos, era um homem amargurado, viciado em bebida e jogos. A esposa, Ana, vivia em silêncio, sufocada pela tristeza e pela solidão. Eles iam à igreja só por obrigação, sem nunca abrir o coração para Deus. Até que um dia Clara começou a passar mal. Primeiro foram dores de cabeça fortes, depois desmaios. Os médicos não conseguiam descobrir o que a menina tinha. Os exames não mostravam nada, mas ela só piorava.
Ana, desesperada, chorava todas as noites, enquanto Carlos se afundava ainda mais no álcool, culpando a si mesmo por não ser um bom pai. Foi então que Letícia, a filha de João, que agora ajudava no trabalho com crianças na igreja, percebeu a situação. Ela se aproximou de Ana com um abraço sincero e disse: Tia Ana, a senhora não está sozinha. Deus pode mudar essa história. Minha família já viveu coisas piores, e hoje somos felizes porque confiamos nele. Ana, com lágrimas nos olhos, contou tudo para a pastora. No culto seguinte, o bispo fez uma oração poderosa por Clara. Ele falou que aquele não era um caso médico, mas espiritual, que havia uma batalha sendo travada pela vida daquela criança e que só Jesus poderia vencer. Naquela noite, Carlos, mesmo relutante, foi levado pela esposa à igreja. Ele entrou com o coração fechado, mas quando viu o bispo impor as mãos sobre a cabeça de Clara e clamar pelo milagre, algo dentro dele se quebrou. Ele caiu de joelhos e começou a chorar, pedindo perdão a Deus por toda a sua vida de rebeldia. No dia seguinte, Clara acordou sem nenhuma dor. Os exames que antes não mostravam nada, agora confirmavam, ela estava completamente curada. Os médicos não tinham explicação, mas a família sabia, era um milagre. Carlos jogou fora todas as garrafas de álcool e quebrou os baralhos de jogo. Ana voltou a sorrir. E Clara, que antes era uma criança quieta e doente, agora corria pela igreja, cheia de vida, contando para todo mundo como Jesus a curou. O que poucos sabiam é que, enquanto a família de Clara era restaurada, uma vizinha deles, a Dona Maria, observava tudo de longe. Ela era uma senhora idosa, viúva, que vivia amargurada por ter perdido o filho anos antes em um acidente. Nunca tinha pisado numa igreja, porque achava que Deus a tinha abandonado. Mas ao ver a transformação na casa ao lado, ela não resistiu. Um domingo, com as mãos trêmulas, entrou na Igreja Universal. Não sabia orar, não conhecia a Bíblia, mas quando o bispo falou sobre o poder da fé, algo dentro dela acendeu. Senhor, se o Senhor existe, me mostra que o Senhor se importa comigo, ela sussurrou, com lágrimas escorrendo. Naquela mesma semana, Dona Maria teve um sonho. Sonhou com seu filho, sorrindo, e ouviu uma voz dizer: ele está em paz. Agora é a sua vez de viver. Quando acordou, sentiu uma paz que não sentia há anos. Hoje, Dona Maria é uma das intercessoras mais fiéis da igreja. Ela ora por horas com as mãos levantadas, agradecendo a Deus por ter lhe dado uma segunda chance. E sempre que pode, ela conta para os novos. Eu achava que Deus tinha me esquecido, mas Ele só estava esperando eu dar o primeiro passo. Porque na Igreja Universal, os milagres não são coincidências. São respostas de um Deus que ouve, que vê e que nunca desiste de ninguém. Cada vida transformada é uma prova de que, quando a gente se entrega, Ele faz o impossível. E a história não para por aqui. Em algum lugar, neste exato momento, tem alguém que ainda não conhece esse poder. Mas Deus já está preparando o milagre dele. Porque a fé não tem limite, e o amor de Deus não tem fim. No mesmo bairro onde Dona Maria foi libertada, morava um jovem chamado Carlos. Ele tinha apenas 22 anos, mas já carregava um peso que parecia maior do que ele. Desde pequeno, Carlos tinha sido criado em um lar cheio de brigas e palavras duras. Seu pai, um homem amargurado pela vida, nunca lhe deu um abraço ou um elogio. Sua mãe, embora amorosa, estava tão quebrantada pelas dificuldades que mal tinha forças para lutar por si mesma. Com o tempo, Carlos foi se fechando. Começou a achar que não merecia nada bom. Os amigos da rua o chamavam para as festas, para as bebidas, para as coisas erradas, e ele ia, não porque queria, mas porque não enxergava outro caminho. Até que um dia, depois de uma noite de excessos, ele acordou em um hospital. O médico disse que seu corpo não aguentaria mais. Seu fígado já dava sinais de que estava falhando, e seu coração estava vazio. Foi então que sua tia, que há anos frequentava a CCB, veio visitá-lo. Ela não veio com sermões, nem com palavras duras. Só seguiu sua mão com carinho e disse: Carlos, Deus não te abandonou. Ele está te esperando. Carlos não acreditou de primeira. Como um Deus que ele nunca viu poderia se importar com ele? Mas algo na voz da tia, algo na maneira como ela olhava para ele com esperança, fez com que ele, pela primeira vez em anos, sentisse uma pontinha de curiosidade. E se for verdade? Ele pensou. No domingo seguinte, sua tia o levou à igreja. Carlos entrou com o coração acelerado, sentindo-se fora de lugar. As pessoas cantavam com alegria, levantavam as mãos, oravam com fé. Ele não entendia aquelas palavras, não sentia aquela emoção, ainda. Mas quando o pastor começou a falar sobre o amor de Deus, sobre como ele não olha para o nosso passado, mas para o nosso coração, algo dentro de Carlos começou a se mexer. Foi quando o pastor fez um chamado.
Se tem alguém aqui que está cansado de sofrer, que acha que não tem mais jeito, levante a mão. Deus quer te tocar hoje. Carlos hesitou. Suas mãos tremiam. Mas então ele lembrou do hospital, da solidão, da sensação de que estava afundando. E com lágrimas nos olhos, levantou a mão. Irmãos se aproximaram, colocaram as mãos sobre ele e começaram a orar. Não foram palavras bonitas ou longos discursos. Foram clamores sinceros, cheios de fé. E então Carlos sentiu algo que nunca havia sentido antes. Uma corrente de paz invadiu seu peito, como se uma carga pesada estivesse sendo tirada de suas costas. Ele começou a chorar não de dor, mas de alívio. Naquela noite Carlos sonhou com uma luz. Uma luz que o envolvia e lhe dizia: "Você é meu filho, e eu tenho um plano para você." Quando acordou, não tinha mais vontade de beber, não sentia mais aquele vazio. Pela primeira vez, enxergou um futuro. Hoje Carlos é um dos jovens mais dedicados da igreja. Ele ajuda na evangelização, visita os doentes, compartilha seu testemunho com outros que, como ele, achavam que não tinham mais saída. E sempre que pode, ele repete as palavras que mudou sua vida. Deus não olha para o que a gente foi, Ele olha para o que a gente pode ser, porque na CCB não importa quão fundo a pessoa tenha caído. O que importa é que Deus estende a mão e diz: "Venha, eu te amo do jeito que você é." E assim, mais uma vida é transformada. Mais um milagre é escrito. Mais uma prova de que quando a gente se entrega, Deus faz o impossível. Porque Ele não muda a vida só para nos dar alívio, Ele muda para nos dar propósito. E essa história, como tantas outras, é só o começo. Em algum lugar, alguém está prestes a viver o seu próprio milagre. E Deus já está preparando tudo. Porque a fé não tem limite e o amor dele não tem fim. Na mesma cidade onde João encontrou sua redenção, vivia Maria, uma mulher que há anos carregava um peso invisível, mas esmagador. Ela era conhecida como a mulher de sorrisos vazios, sempre educada, sempre presente nas reuniões de família, mas com os olhos que não brilhavam mais. O divórcio, a perda da guarda dos filhos e as dívidas que se acumulavam como uma montanha tinham roubado sua esperança. As noites eram as piores. Ela se deitava no sofá, olhando para o teto, perguntando a Deus por que ele parecia tão distante. Até que uma tarde, enquanto arrumava a casa da irmã, ouviu um culto da CCB vindo do rádio. Não era um sermão qualquer, era como se aquelas palavras tivessem sido ditas só para ela. O obreiro falava sobre o Salmo 34, 18, "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido." Maria parou com o pano de chão ainda na mão, e sentiu algo estremecer dentro dela. Não era emoção passageira, era como se uma voz suave sussurrasse: "Chega de sofrer sozinha. Venha." No domingo seguinte, ela entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. Não conhecia ninguém, não sabia os hinos, mas quando a Irmandade a abraçou sem perguntar seu passado, ela sentiu algo que havia anos não experimentava: pertencer. O obreiro que pregava naquele dia falou sobre a mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo o que tinha com médicos e só piorou, até tocar nas vestes de Jesus. Ela não desistiu no último momento. "E Deus a viu", disse ele, olhando diretamente para Maria, como se soubesse de sua dor. Naquela noite, durante a oração, Maria se ajoelhou e chorou como nunca. Não foram lágrimas de desespero, mas de entrega. "Senhor, eu não tenho mais forças. Mas se o Senhor quiser, pode me usar", sussurrou. E então, algo inesperado aconteceu. Na semana seguinte, enquanto fazia compras no mercado, encontrou uma ex-colega de trabalho que, sem saber de sua situação, ofereceu-lhe um emprego em uma padaria. "Precisamos de alguém de confiança, e eu me lembrei de você", disse a mulher. O salário não era alto, mas era o suficiente para começar a quitar as dívidas. Mais que isso, era uma porta que se abria quando todas as outras haviam se fechado. Mas o verdadeiro milagre veio algumas semanas depois. Seu ex-marido, que há anos a evitava, ligou pedindo para conversar. Não foi uma reconciliação romântica, foi algo ainda mais profundo. "Os meninos perguntam por você. Eles precisam da mãe", admitiu ele com a voz embargada. O juiz, movido por relatórios psicológicos que mostravam a estabilidade emocional de Maria, sim, porque agora ela sorria de verdade, concedeu visitas regulares. E em cada encontro, ela levava os filhos para os cultos infantis da CCB, onde aprendiam, brincando, que Deus era um pai que nunca abandonava seus filhos. Hoje Maria serve na obra do Senhor ajudando outras mulheres que, como ela, achavam que sua história tinha acabado. Deus não tira a gente da tempestade só para nos deixar em terra firme, ela costuma dizer. Ele nos tira para nos ensinar a navegar, para que um dia a gente possa estender a mão para quem ainda está se afogando.
E assim como João, ela descobriu que na CCB não há casos perdidos, só almas que ainda não encontraram o caminho de volta para casa. Porque quando a gente menos espera, Deus escreve um novo capítulo. E esse capítulo quase sempre começa com um simples passo, o de entrar pela porta da igreja e deixar que ele faça o resto. O milagre que não acabou. Anos depois, Maria olhou para trás e viu que o maior milagre não fora apenas a cura de João, mas a transformação de sua própria alma. O menino, antes frágil e desenganado, cresceu forte, tornando-se um jovem dedicado a servir na CCB, ajudando outras crianças a encontrarem esperança. E ela, que um dia se sentiu sozinha, agora era uma coluna para dezenas de mulheres que, como outrora, chegavam à igreja com o coração partido. Certa tarde, enquanto organizava doações para famílias carentes, uma mulher desconhecida a abordou, os olhos cheios de lágrimas. Ouvi dizer que aqui a gente encontra um novo começo. Será que é verdade? Maria sorriu, lembrando-se de si mesma anos antes, e respondeu: não é um começo, filha. É a continuação de uma história que Deus nunca deixou de escrever. Reflexão final. A vida nos ensina que as tempestades não vêm para nos destruir, mas para nos revelar quão profundas são nossas raízes. Maria descobriu que Deus não apenas restaura, Ele recria. O que parecia perdido, a saúde de João, sua fé, seu propósito, era, na verdade, a matéria-prima para um milagre maior. O de uma família que, ao ser curada, tornou-se cura para outros. Lição de vida. Nunca subestime o poder de um simples passo. Entrar pela porta da igreja não é o fim da jornada, mas o início da compreensão de que em Deus até as cicatrizes se tornam mapas para guiar quem ainda está perdido. Porque milagres não são apenas o que Ele faz por nós, mas o que Ele faz através de nós quando deixamos seu amor fluir. E assim, entre risos de crianças no culto infantil e mãos dadas em oração, Maria entendeu. A CCB não era um refúgio, mas um ponto de partida. Porque quando Deus reescreve uma história, Ele nunca termina com um fim, mas com um continuará. Eterno.